Olá, eu sou Ronaldo Júnior, tenho 24 anos, sou escritor, sou carioca, hoje moro em Campos dos Goytacazes, norte do estado do Rio, e é um prazer participar de mais uma festa literária de Santa Maria Madalena. Neste ano, com as questões sanitárias e com as preocupações, as inseguranças que nós vivemos, infelizmente não posso desfrutar de todo o ambiente que a Flim nos propõe, né? Com o ar de Santa Maria Madalena, as companhias, os lugares, os espaços, toda a atmosfera literária que cerca a cidade nesse período da Flim. Mas participando mesmo à distância, desejo que você que me assiste esteja positivamente passando por esse período, que consiga levar com saúde, com boas reflexões, com responsabilidade social, tudo isso que nós estamos vivendo, mas como uma forma de engrandecimento para o que vem adiante, pois tem muita gente sofrendo, muita gente passando muitas dificuldades, e poder produzir esse conteúdo é muito bom para poder levar um tanto de reflexão, um tanto de positividade para as pessoas. Eu agradeço a Flim, que ainda assim, ainda neste período, resiste culturalmente, bravamente, para levar reflexões literárias, reflexões culturais para as pessoas. E assim, dou início à minha participação falando sobre a própria ideia da pandemia. A minha proposta aqui é falar sobre as reflexões referentes à ideia de pandemia na literatura. De que maneira o isolamento social, as consequências, as angústias referentes a uma pandemia acabam por influenciar na arte, mais especificamente na arte literária, e de que maneira os escritores podem tirar proveito disso, levar adiante essas reflexões pandêmicas, né? Essas reflexões desse ambiente, não apenas de insegurança, como também de intolerância, de incerteza, de polarização quanto à própria questão da doença. E para início de conversa, eu penso a doença em si como uma metáfora para a vida humana, né? Nós vivemos e fazemos muitas coisas com medo da morte, com medo do fim, por conta de todas as inovações, todas as incertezas que estão do outro lado, digamos. Com isso, acabamos por nortear nossas ações de acordo com esse medo, com esse limite. E aí vem as descrenças ou as próprias crenças, né? Às vezes equivocadas, às vezes não se baseando em comprovações científicas, comprovações técnicas, né? Ignorando conhecimentos milenares que a humanidade desenvolveu. Então, eu penso justamente que o número de mortes exorbitante, as descrenças, né, que acabam vindo por conta da doença, de será que mata? Será que não mata? É só pessoa de grupo de risco? Só quem tem comorbidade? Tudo isso, toda essa atmosfera de incerteza acaba acarretando, ainda mais numa era de comunicações em exagero, né? Que nós temos informações saindo por todo lado, ligamos a televisão e o dia inteiro são informações sobre o coronavírus e tudo mais. Então, pensar isso hoje, ou mais ainda, evitar pensar isso hoje é muito difícil, né? É difícil pensar por conta de todas as questões que estão em conjunto com esse pensamento, e não pensar também é quase impossível, porque estaremos desviando ao longo dos dias de coisas que estão extremamente ao nosso redor. Se nós não virmos na televisão, se nós não lermos na internet, no mínimo um vizinho vai falar sobre, alguém vai ligar e vai fazer um comentário, alguma coisa de alguma maneira vai nos influenciar, vai nos afetar. E aí, junto a isso, tem um fator a mais, que é a ideia do deboche pela doença.
de ver a doença e minimizá-la. Mas minimizá-la num sentido de não sofrer por conta dela, ou de não se compadecer do outro que sofre. Então, é pertinente refletirmos sobre que atmosfera é essa que nos cerca hoje, para pensarmos até que ponto a doença ela não se reflete de acordo com a nossa vida comum antes da pandemia, né? A nossa vida antes da pandemia, ela, pelo menos para boa parte dos brasileiros, ela era uma vida de inúmeras pressas ao longo do dia, ela era uma vida de pouco tempo para se deter aos detalhes da rotina, aos detalhes da existência, né? E aí eu falo no tom mais poético possível, no sentido de nos prendermos em coisas banais, né? Porque tirar poesia, tirar beleza de coisas banais requer atenção, requer sensibilidade, requer tirar momentos para isso, ou deixar que eles ocorram espontaneamente. Mas eles não ocorrem espontaneamente se tivermos pressa para levar os dias, ou para verificar planilhas, ou para fazer determinados compromissos, estar no lugar na hora certa, e assim vai. Então, até que ponto estarmos hoje, uma boa parte ainda agora, em isolamento social, uma vez que não temos ainda, pelo menos na data em que eu gravo o vídeo, certezas instantâneas sobre uma vacina, sobre uma cura imediata, e ao mesmo tempo verificando que autoridades, pessoas públicas acabam por transmitir, né? E aí no duplo sentido que a doença acaba trazendo para o verbo transmitir, transmitindo informações que desinformam, não é? Sobretudo porque não tem base em nenhuma especificação técnica, e também transmitindo, por consequência, a própria doença, uma vez que ela se multiplica a partir do momento que essas pessoas elas não têm noção, elas não têm dimensão da gravidade da coisa. Então, essa sensação de ser inatingível, proveniente do deboche, essa sensação de o outro pode morrer, mas isso não me alcançará, isso não me afetará, isso acaba sendo grave no sentido de pensar até que ponto isso não reflete a vida que nós sempre levamos antes. Uma vida de olhar mais para nós e menos para os outros, mas olhar para nós de uma maneira pouco sadia, de uma maneira repleta de excessos, repleta de falta de cuidados. Então, pensar a pandemia é pensar o outro, é pensar essa responsabilidade para além do eu, é pensar para a sociedade. E, como consequência, dando prosseguimento, eu devo pensar a ideia de estar num ambiente, e aí pensando nas mentes criativas, eu vou obviamente tender para o lado da literatura, mas pensar em estar em um ambiente cercado por estímulos muitas vezes negativos, com relação a todos esses cuidados exigidos, e ao mesmo tempo pensar na necessidade de criar, não é? Então, nós temos os dois lados, de certa forma. A pessoa que fica extremamente criativa por estar nesse ambiente ali cercado por esses estímulos, né? Que aí a mente fervilha nesse sentido. E, ao mesmo tempo, a pessoa que precisa criar ou que não vê essa criação saindo, de certa forma. É preciso, e aí eu percebo que eu já estou apenas feito de questões e não de respostas, não é? Porque talvez isso seja muito reflexo do meu tema, porque é um tema muito mais que propõe indagações e reflexões do que, de fato, um tema que propõe respostas e certezas, né? Não tem como ser diferente. E aí eu penso que a necessidade de criar, ela de fato existe?
até que ponto se colocar numa tensão criativa, e aí eu acho que isso é uma reflexão que vai ter novamente dicotomia das pessoas que levam ou não para esse lado, mas muitos trabalham bem sob a tensão criativa, mas outros se bloqueiam totalmente diante de uma tensão criativa. Então, eu acredito nos desânimos expurgados pela criatividade. Então, se propor a criar em um momento assim, pode trazer boas vibrações, pode vir a trazer uma visão sobre aquilo que se pensa. Uma vez que, ao colocar no papel, ao ter um ato catártico da reflexão, do pensar, acaba por trazer, sim, um entendimento sobre aquilo que se está vivendo. Como consequência, a criação não pode ser robótica, não pode ser mecânica a esse ponto. Não pode ser o ter que criar. Porque se for o ter que criar, ela deixa de ser espontânea e perde sua razão de ser. Ela deixa de ser catártica para ser mecânica, artificial. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a seguinte reflexão. Registrar o que se vê, o que se sente, o que se passa, é uma forma também de levar adiante, historicamente, inclusive, ainda mais em tempos de internet, que tudo que se cria acaba se publicando logo de imediato, acaba sendo levada a informação para alguém, para um terceiro. É importante pensar que essa criação ela vai contribuir historicamente para um entendimento sobre o tempo que se vive, em que se vive. Então, esse excesso de informação que nós vemos, seja para informar, seja o jornalismo sério, seja o jornalismo paralelo, que aí não é jornalismo, não é? Essa tentativa de informar com base nas questões inexistentes, nas questões fictícias, por que não? Acaba trazendo essa insegurança, acaba levando muitos a criarem, outros a se bloquearem, e ao mesmo tempo cria-se uma fumaça sobre o que de fato é a verdade. E quando soubemos a verdade, não é mesmo? A verdade, ela demanda um ponto de vista, mas ao mesmo tempo não números, fatos não podem ser subjugados a um mero ponto de vista, uma vez que se tem uma série de formas, de métodos científicos para entender aquele número, aquele fato. Portanto, e aí eu vou deixar de ser técnico nessas áreas e quero de fato ir para a literatura, eu penso de fato que, e eu mesmo levei isso para mim no início do período da pandemia, hoje ainda continuo levando de alguma maneira, mas agora com um certo olhar mais, um filtro maior nas informações que eu recebo, né, quanto às informações que eu recebo, eu comecei a me blindar dessas informações para não adoecer em decorrência delas. Então, a minha criatividade ela se deu pensando o que eu já tinha em mente, não tentando acompanhar os números, não tentando acompanhar a ascensão da curva de contaminados, de infectados, e tudo isso em isolamento, tudo isso tentando fazer leituras, tentando ocupar meu tempo de uma maneira positiva. E aí, esse tema me ocorreu, o tema da pandemia em si, os efeitos literários da pandemia, para pensar outros autores que já vivenciaram momentos muito próximos, muito parecidos com este, e tiraram desses momentos, registros que hoje nós utilizamos como fundamentais para nos localizar na literatura, inclusive. O primeiro que eu quero mencionar é o Decamerão, do Boccaccio. Boccaccio, ele escreveu por volta de 1350, basicamente, século XIV, e ele se utilizou como pano de fundo de uma
do período da peste negra, da peste bubônica, que assolou boa parte da Europa, especificamente pensando na cidade de Florença, na Itália. E aí, para isso, Decameron significa 10 jornadas, né, em grego, Decameron. E, basicamente, o livro tem uma dupla função, de fazer um luto dos mortos e celebrar a vida daqueles que sobreviveram. E como isso acaba tendo uma repercussão nos dias de hoje, não é? Como isso acaba tendo uma consequência, um impacto na vida de hoje, nos dias de hoje. O livro ele tem esse pano de fundo, mas não trabalha de fato a temática ao longo das tramas que se seguem, né? Que é um livro de contos, são 100 histórias, né, contadas ali sobre 10 personagens. Mas pensar que fazer essa visão, esse trabalho de idealizar jovens que se isolam por conta da pandemia e acabam tendo lá suas tramas, suas relações, suas questões íntimas, isso é pertinente demais. Isso tem um paralelismo terrível com a nossa época, sobretudo pensando no fato de ao mesmo tempo que todo o mal está ocorrendo, essas pessoas elas estão ainda celebrando, como eu disse, a vida que se segue. Então eu tiro muito da obra do Boccaccio a ideia dessa celebração da vida, não ignorando, obviamente, todo o mal que nos cerca, no sentido de tudo que ocorreu, todas as consequências drásticas da pandemia, mas pensar que, apesar de tudo isso, os cuidados que nós podemos levar, quem pode levar, né, claro, quem não está na linha de frente, quem não tem que sair para uma série de questões, esses cuidados nos permitem sim celebrar a vida e fazer dela uma existência produtiva, uma existência saudável para nós e para o próximo. Então, as 3 obras que eu vou mencionar aqui, eu vou tentar extrair delas, de cada uma delas, uma reflexão paralela aos dias de hoje. Então, essa primeira obra eu trago justamente essa reflexão, falando sobre a ideia da pandemia como uma forma do isolamento especificamente, não é a pandemia, mas o isolamento como uma forma de refletir e de celebrar a vida da melhor maneira possível, para quem pode, para quem tem essa possibilidade de se cuidar e ao mesmo tempo cuidar dos outros. A segunda obra que eu quero trazer é um conto específico do Edgar Allan Poe. Poe, em 1842, ele publicou A Máscara da Morte Rubra. E, basicamente, o conto se passa num surto, numa epidemia de cólera que assolou a Europa, mas, sobretudo, uma parte da França no século XIX. E aí, com isso, basicamente a história, resumidamente, é um conto dos mais curtos do Poe. Ele descreve, ele narra a história de um príncipe chamado Próspero, em que ele se isola em sua abadia, em sua edificação, com 1000 pessoas, 1000 nobres do seu convívio, de certa maneira. E lá ele dá festas, celebrações, ele tem uma vida extremamente repleta ali das vaidades e dos luxos. E aí eu percebo nessa história, eu não vou obviamente entregar o final para que vocês tenham a curiosidade de ler a obra do Poe, que é sensacional, aos que não conhecem é uma ótima reflexão para este momento. Mas eu vejo exatamente neste conto um personagem, um líder, um príncipe, que não se curva ao vírus, que no caso a bactéria, que não se curva à doença, melhor dizendo, que não se curva à mortalidade das pessoas que estão sofrendo e de sua própria finitude. E aí, a partir disso,
ele faz festas, os salões são extremamente simbólicos, os salões das festas, toda a ambientação muito bem feita pelo Poe, para pensar a própria ideia do líder que se isola meio que, vamos dizer, para celebrar a vida, mas não com o tom dado pelo Boccaccio. Ele se isola para celebrar a vida com uma maneira mais negacionista, mais de ignorância do que acontece. É mais uma forma de deixar de lado o que está acontecendo. E aí eu aproveito para mencionar uma análise feita pela Dirce do Amarante na Folha de São Paulo no dia 29 de março sobre esse conto, em que ela fala, basicamente, ela vai tecendo os paralelismos do conto com a realidade do atual governo brasileiro, em que basicamente a pandemia é uma gripezinha, é uma coisa inalcançável, podemos reabrir tudo, podemos celebrar as coisas à vontade, podemos levar tudo muito bem, porque o número de pessoas que vai morrer já vai morrer de qualquer forma, e assim vai. Então tem toda essa ideia dessa liderança que não apenas não se curva, como também debocha de tudo que está sendo vivido. Então tá aí a segunda obra que eu trago tem essa reflexão política sobre a necessidade da postura de um líder para levar as pessoas aos cuidados e levar as posturas devidamente com a gravidade que o problema exige. Não é? Não negando, não se afastando do que é estudado para pensar apenas no que é místico, no que pode ser, no que não pode ser, em remédios milagrosos, em curas que surgem do nada, e assim vai. Então, passada essa questão, a terceira obra que eu quero trazer é o ensaio sobre a cegueira, que é uma epidemia fictícia de uma cegueira branca, escrita pelo José Saramago em 95. Basicamente, é a idealização do caos que seria se todos, ou melhor, no livro, quase todos ficassem cegos, deixassem de enxergar. E aí essa briga por sobrevivência, ela perpassa toda a trama, ela é levada pelo livro, todo com a narrativa do José Saramago, acredito que boa parte de vocês deve conhecer, e disso eu extraio justamente, é uma reflexão muito nítida para mim quando eu li a obra do Saramago, a partir da ideia de que os detalhes, e isso tem tudo a ver com o que nós vivemos hoje, os detalhes, eles são deixados de lado, eles não são vistos, eles são literalmente, como se a cegueira ela fosse uma metáfora para uma série de ignorâncias, de fechar os olhos que nós temos para muitas coisas. Nós literalmente vivemos e passamos deixando as coisas sem notar de fato. Então, eu acho que é uma reflexão literária muito importante. Óbvio que dessa obra se extraem muitas outras interpretações, muitas outras versões, mas essa especificamente tem uma contribuição muito boa para o que nós vivemos. Porque quantas famílias hoje nunca tiveram o hábito de almoçar juntas, de comer juntas, e ainda que isso talvez não importe de fato tanto, mas é um momento de convivência, o momento da alimentação é um momento de convivência importante. Quantas pessoas nunca tiveram essa convivência e agora têm? Por conta de seus trabalhos, por conta de suas agendas cheias, por conta de suas viagens, rotinas agitadas. E hoje tem tempo para inventar brincadeiras com os filhos, tem tempo para conversar por telefone com os amigos, fazer videochamadas com pessoas que praticamente não eram vistas, que praticamente não encontravam antes. Então, sim, é um momento também de refletir o que virá de novo nas relações. E aí, já me encaminhando para uma reflexão final, eu penso que a ideia de ler a pandemia
né, de olhar para isso tudo e ter uma interpretação lúcida sobre o que estamos vivendo, parte justamente do clichê, que já virou um clichê falado, mandado por muitos, né, levado por muitos, que é o novo normal, a ideia do novo normal. E o que é o novo normal? O que é, porque é uma expressão extremamente proferida, mas pouco refletida muitas vezes. É a ideia de recriarmos a rotina anterior com base em todas as limitações decorrentes da crise sanitária e de tudo que dela nós sofremos, mas num período próximo, num período quando? O que é? Quando estaremos vivendo de fato esse novo normal? A rotina de estar isolado, com todas as quebras de compromissos e de questões que antes eram fundamentais, já não seria o novo normal? Ou o novo normal é ter a mesma pressa de antes, mas com o isolamento e com as calmas do agora? E aí com as inseguranças do agora? E aí eu penso nessas consequências a partir das transformações nos modos de consumo, que agora passam a ser diferentes, tanto com as relações, por conta das questões dos impactos econômicos do vírus, né, da doença, como também dos impactos, consequentemente, de necessidades básicas. O que antes era um produto extremamente necessário, agora talvez não é mais, porque você não está mais em seu ambiente rotineiro de trabalho, você não está mais com sua vida voltada para determinada questão, ou você ainda está e agora precisa ainda mais para poder sobreviver mediante tudo que ocorre. E com isso, transformam-se também os hábitos de higiene. Conforme pensamos mais em nos distanciar em determinado momento, falar sem tocar a pessoa, né? Falar com o uso de máscaras, com uma limpeza mais adequada de determinados objetos que nos cercam, e assim vai. Então, pensar tudo isso requer não apenas essa calma com relação à criação literária, a ideia de você criar arte sobre esse sofrimento, como também a ideia de refazer, reformular esses pensamentos com base no que se lê, com base no que se interpreta, não apenas das leituras, como também da vida. Indo aos livros, mas não tirando os olhos da vida, não deixando de lado a existência. E eu quero então finalizar deixando para você a reflexão de que se você quiser, se você sentir vontade, se você pensar nisso como algo produtivo, escreva, leia. Se você não conseguir, eu acompanho acompanho muitas crônicas de autores atuais e muitos relatam sobre isso, sobre a necessidade de criar, mas ao mesmo tempo a impossibilidade de criar. E isso deve ser sim levado em consideração. Porque eu repito o que eu já disse, a criação que não é espontânea, ela se perde, ela se dissipa, ela se artificializa. Então, se é necessário, se é possível, se é viável, crie. Se não, leve a própria reflexão mentalmente, converse, debata, leve isso para linhas do tempo das redes sociais, mas não com a desinformação que muitas vezes aparece por lá, mas com a lucidez da necessidade de diálogo e não de polarização. É importante não vermos uma crise como uma mera situação de lados ideológicos, não apenas como eu estou deste lado e você está desse. Não é isso. É uma situação que deve ser enfrentada, deve ser confrontada com essa lucidez de o que está acontecendo de fato. Os números crescem, as questões continuam, permanecem, e
os cuidados são necessários. Não é possível levar isso apenas como uma questão de meu candidato fala isso, meu candidato fala aquilo, então eu concordo, então eu discordo, então é só uma gripe, então é invenção da mídia. Enfim, quero por último lamentar novamente o fato de não estar na atmosfera maravilhosa de Santa Maria Madalena. Mandar um abraço para as pessoas que tão bem recebem a minha e a minha família nessa cidade sensacional que nós conhecemos há 3 anos, em 2017, na primeira Flim de que eu participei, e agora virtualmente eu participo da minha 4ª Flim. É um prazer poder refletir, poder compartilhar um pouco de conhecimento e de perguntas, de dúvidas que estão em mim com vocês. E eu quero, de fato, desejar saúde a cada um dos que me assistem e, naturalmente, que consigam levar da melhor maneira possível, com criação, sem criação, pensando nas reais necessidades, no outro e repensando as rotinas, as vivências, as relações. Um abraço a todos e muito obrigado.